Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao estudo da química orgânica sobre as possíveis combinações envolvendo a quantidade de carbonos, prefixos, tipos de ligações e sufixos, de modo a contemplar o estudo dos hidrocarbonetos, numa primeira parte. As habilidades que serão contempladas são interpretar arranjos atômicos e moleculares para explicar a formação de cadeias carbônicas, tipos e ligações e as posições das insaturações. Escrever fórmulas estruturais de hidrocarbonetos a partir de sua nomenclatura e vice-versa. Os hidrocarbonetos são compostos formados somente por átomos dos elementos carbono e hidrogênio. São ligados através de ligações covalentes. Sua fórmula geral é CXHY. Estão muito presentes no nosso cotidiano. Essa é a função orgânica mais simples, porém a mais importante e utilizada. Além disso, as cadeias carbônicas dos hidrocarbonetos servem de base para a formação de todas as demais funções orgânicas. Basta você acender uma vela, abastecer o carro, acender o fogão ou observar o amadurecimento dos alimentos, que você os encontrará em abundância. São geralmente obtidos a partir do petróleo e por isso estão presentes nos seus derivados, como a gasolina, o querosene, o óleo diesel, o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o gás natural, a parafina, vaselina, vários polímeros como os plásticos e as borrachas, entre outros. Para se ter uma ideia, eles correspondem a 48% da matriz energética brasileira. As propriedades gerais dos hidrocarbonetos. São compostos apolares, cujas moléculas apresentam interação fraca do tipo dipolo induzido, ou forças de dispersão de London, também chamada. Conteúdo estudado por vocês na segunda série do ensino médio. Por essa razão, são solúveis em outras substâncias apolares, mas são praticamente insolúveis na água, que é polar. Os hidrocarbonetos também são menos densos que a água e a maioria é pouco reativa. Os hidrocarbonetos que possuem de 1 a 5 carbonos são gasosos, como o gás metano, CH4. Os que possuem de 5 a 17 átomos de carbono estão no estado líquidos. São líquidos, como um dos principais constituintes da gasolina, ou isoctano, de fórmula C8H19. Os que possuem mais de 17 átomos de carbono são sólidos, como o C36H74, que é um dos componentes da parafina. Então podemos visualizar no quadro a relação dos hidrocarbonetos sólidos como a parafina, sendo aqui destacada, quantidade de carbono superior a 18 ou 17 carbonos, hidrocarbonetos líquidos com a quantidade de carbono entre 5 a 17, e hidrocarbonetos gasosos com a quantidade de carbono entre 1 a 4 carbonos, como a captação e a queima do metano, CH4. Os vazamentos de petróleo, que são constituídos integralmente de hidrocarbonetos, eles geram um impacto ambiental catastrófico por conta de suas propriedades físicas. No caso das aves que possuem ceras em suas penas, o petróleo é especialmente danoso, pois devido à sua polaridade semelhante dessas, ele se espalha por seus corpos e fica aderido em suas penas. A nomenclatura dos hidrocarbonetos. É preciso entender, antes de mais nada, que há uma lógica, ou seja, que existe uma sistematização para atribuir o nome dos compostos orgânicos. Esse órgão responsável se chama IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, e estabelece alguns critérios.
Para os hidrocarbonetos, temos a parte do prefixo, que corresponde à parte inicial do nome, estabelece a quantidade de carbonos presentes na cadeia carbônica, de acordo com a tabela aqui embaixo. O infixo, ou também chamado às vezes como afixo ou ainda intermediário, que é o responsável pela indicação da presença de ou ausência de insaturação, ou seja, o tipo de ligação entre os carbonos. E o sufixo, que define qual a função presente no composto orgânico, que no caso aqui será apenas com a terminação do "o", para indicar hidrocarbonetos. Então, quanto ao prefixo, para indicar a quantidade o número de carbonos, temos para um carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos hex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec. Esses são os principais prefixos que utilizaremos na abordagem dos exercícios. Já quanto aos infixos ou intermediários, que correspondem às ligações, temos an para indicar só ligações simples, en quando indica uma ligação dupla, dien, 2 ligações duplas, trien, 3 ligações duplas, in, uma ligação tripla, diin, 2 ligações triplas e triin, 3 ligações triplas. Temos aqui como exemplo o butano, que corresponde a essa sua fórmula estrutural, onde temos 4 carbonos, então seria o prefixo but, formado por ligações simples entre os carbonos. Então, an e com o sufixo final, que sempre será, para esse estudo de hidrocarbonetos, o sufixo o. Então, fica a nomenclatura de butano. Classificação dos hidrocarbonetos. Visto que o carbono é tetravalente, ou seja, ele pode realizar 4 ligações, ele liga-se de maneira diferente com outros átomos de carbono e com hidrogênio, por meio de ligações simples, duplas e triplas. Esse grupo funcional divide-se em alifáticos e aromáticos. Os hidrocarbonetos alifáticos são especificamente os hidrocarbonetos com átomos de carbono estruturais em cadeias abertas e também em cadeias fechadas, cíclicas, não aromáticas, distinguindo-os dos aromáticos. Os aromáticos, eles são os que possuem pelo menos um anel benzênico em sua cadeia. Então, já os alifáticos, todos os demais são subdivididos em, no qual observaremos essas seguintes classificações: alcanos ou parafinas, alcenos, alquenos ou olefinas, alcinos ou alquinos, ciclanos, cicloalcanos ou cicloparafinas, ciclenos, cicloalcenos ou cicloalquenos. Então, como podemos observar, eles possuem mais de uma terminologia, mas adotaremos principalmente aqui a primeira, para facilitar o estudo, ou seja, alcanos, alcenos, alcinos, ciclanos e ciclenos, mas dependendo a abordagem dos exercícios de vestibulares, vocês podem encontrar esses outros nomes também para esses grupos, dessas divisões dos hidrocarbonetos. Os alcanos ou as parafinas. Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia aberta saturados, ou seja, possuem somente ligações simples entre os carbonos. São compostos pouco reativos, por isso são também chamados de parafinas, do latim parum, pequena, mais afines, afinidade, então possuem pouca afinidade, por isso são compostos pouco reativos. Temos, por exemplo, CH4, que é o metano, met, um carbono, ligação simples, o sufixo final. H3C, CH3, que é o etano. Então aqui podemos observar no infixo an, que está indicando as ligações simples, por isso faz parte do grupo dos alcanos ou parafinas. H3C, CH2, CH3, o
propano. São 3 carbonos, então prop, de acordo com a consulta da tabela dos prefixos. Para 3 carbonos, na cadeia carbônica é prop. Ligações simples, an, e o sufixo que sempre vai ser fixo para os hidrocarbonetos, que é o propano. Aqui temos H3C, CH2, CH2, CH3, o butano. E as velas, elas são constituídas fundamentalmente por uma mistura de alcanos. A fórmula geral dos alcanos é CnH2n mais 2, em que n é qualquer número inteiro. Por exemplo, nos casos apresentados anteriormente, o CH4 do metano, o n é igual a 1. Do H3C-CH3 do etano, C2H6, o n é igual a 2. Do propano, C3H8, o n é igual a 3. Então, apresenta 3 carbonos. E para a quantidade de hidrogênios, então faz, pela fórmula aqui geral, pela expressão geral, 2 vezes 3 mais 2. 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 2 dá 8. Então, chega a quantidade de hidrogênios que corresponde aqui, observado pela fórmula estrutural. 3 hidrogênios aqui, 3 hidrogênios aqui, 6, com 2, 8, ou seja, tem 8 hidrogênios aqui apresentados. E nessa última aqui, que é o butano, de fórmula C4H10, fórmula molecular. Então, o N é igual a 4 carbonos. Para chegar à quantidade de hidrogênios, dada a fórmula, seria 2 vezes 4 mais 2. 2 vezes 4 dá 8, mais 2 chega ao valor de 10 hidrogênios. Então, portanto, a fórmula é o C4H10. As fontes e aplicações. A parafina utilizada na fabricação de velas é uma mistura de alcanos de massa molecular elevada. Isso também se dá com o petróleo e seus derivados, tais como gasolina e óleo diesel. Assim, os alcanos são importantes como combustíveis e também como matéria-prima na produção de plásticos, tintas, fibras sintéticas, borrachas, entre outros. Temos aqui a observação das fórmulas estruturais do metano, CH4 do propano, C3H8 e do butano de fórmula, a sua fórmula estrutural com a fórmula molecular C4H10. Alcenos ou alquenos ou ainda olefinas. Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem somente uma ligação dupla entre carbonos. Esses compostos geram substâncias que apresentam aspecto oleoso, por isso recebem também o nome de olefinas, do latim oleum, óleo, mais afines, afinidade. Então, afinidade com o óleo, por isso esse aspecto oleoso. Temos como exemplos H2C, dupla ligação CH2, o eteno, então 2 carbonos, et, em uma dupla ligação, sufixo o, eteno. Nesse segundo exemplo, temos 3 carbonos, então prop, uma ligação dupla, em o propeno. E nesse terceiro exemplo, temos 4 carbonos, put, a indicação da dupla ligação no carbono 2. Então, a contagem deve ser observada. Se eu começar tanto daqui como daqui, corresponde ao carbono com a dupla ligação como segundo. Então, eu posso aqui, primeiro e segundo carbono com a dupla ligação, ou indo daqui no sentido da direita para a esquerda, primeiro e segundo carbono com a dupla ligação. Então, eu devo analisar isso. Então, nesse caso, não faz a diferença a ordem de ser começado a contagem da cadeia carbônica, Se é daqui esquerda para a direita ou se é da direita para a esquerda.
Então fica but, 4 carbonos, 2, na presença que está a dupla ligação do carbono, ou aqui, ou se eu começasse por esse outro lado, em eno, então but 2-eno. A fórmula geral é dada como CnH2n, CnH duas vezes n, em que n é qualquer número inteiro. Temos como, por exemplo, aqui os apresentados, que é o eteno, de fórmula C2H4, onde o n é igual a 2, pela fórmula sendo substituído. Então, se o n é igual a 2, a quantidade de hidrogênios é 2 vezes 2, que é 4. Temos aqui a fórmula estrutural do propeno, de fórmula molecular C3H6, onde o n é igual a 3 e a quantidade de hidrogênios é 6, pela multiplicação da fórmula aqui 2 vezes 3, que é igual a 6. E no último aqui temos o but 2-eno, de fórmula C4H8, fórmula molecular C4H8, onde o n é igual a 4, né, que é a indicação sempre da quantidade de carbonos, e para o hidrogênio é 2 vezes 4, que dá ao valor 8. Fontes e aplicações. O alceno mais comum presente na natureza é o eteno, ou também conhecido como etileno, o gás responsável pelo amadurecimento das frutas. É raro encontrar um alceno na natureza, sendo produzido geralmente pelo refino do petróleo. Então podemos observar a fórmula estrutural do etileno, que é C2H4, e a observação do processo de amadurecimento, onde é aqui, da banana. Processo de maturação, amadurecimento da banana, onde é que ela já se encontra bem já amadurecida, já sofreu um processo de maturação intenso. Temos também a observação aqui do polietileno. Além disso, ele é a unidade fundamental na constituição do polietileno, que é um polímero constituinte de plásticos como sacolas plásticas, embalagens de cosméticos e shampoos, mangueiras, tubulações. Para aves marinhas e animais de maior porte, como demonstrado na imagem, as tartarugas ou outros animais marinhos, como golfinhos e focas, o perigo se encontra nas sacolas de plásticos. Ao serem lançadas no oceano, muitos desses animais ficam presos. No caso das tartarugas, há ainda um outro agravante. Elas não conseguem diferenciar uma sacola de uma água viva e, ao ingeri-la, sofrem falsa saciedade. E com o estômago entulhado de plástico, elas ficam incapazes de ingerir algo mais e acabam morrendo de desnutrição. Então, é um perigo. Sacolas plásticas em grande intensidade nos oceanos. O acúmulo é muito intenso, é absurdo. Alcinos ou alquinos. Os alcinos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem tripla ligação entre carbonos. Temos como, por exemplo, o etino, então 2 carbonos, a ligação tripla entre os carbonos, então etino. Nesse segundo exemplo apresentado, temos 3 carbonos, prop, a ligação tripla, in, o, sufixo de hidrocarboneto O, propino. E no terceiro exemplo apresentado temos o but com a ligação tripla no segundo carbono, ino. Então, but, o hífen para separar, para inserir aqui a tripla ligação. Então, but 2, ino. A fórmula geral dos alcinos ou alquinos é CnH2n-2, em que n é igual a qualquer número inteiro. Então, de acordo com os exemplos apresentados anteriormente, tínhamos o etino, de fórmula molecular C2H2, onde o n é igual a 2, dada pelas fórmulas. Para encontrar o número de hidrogênios, a quantidade de hidrogênios corresponde a 2 vezes 2 menos 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 2, 2.
temos aqui na fórmula estrutural o propino com a sua fórmula molecular C3H4, onde o N é a quantidade de carbonos, o número é igual a 3, e para a quantidade de hidrogênios é 2 vezes 3 menos 2. 2 vezes 3, 6, 6 menos 2, 4, hidrogênio H4. E o butidosino, de fórmula molecular C4H6, o N é igual a 4, indicando a quantidade de carbonos, e para o hidrogênio é 2 vezes 4 menos 2, 8 menos 2, que dá 6. Hidrogênio vale 6. As fontes e aplicações para o alcino. O alcino mais importante é o etino, ou conhecido como acetileno, que apesar de não ser encontrado na natureza, ele pode ser facilmente produzido por meio de matérias-primas abundantes, carvão, calcário e água. Ele é usado como combustível de maçaricos, dioxiacetileno. Por ter poucos hidrogênios em sua estrutura, sua reação de combustão acaba produzindo muito menos água e a chama produzida tem temperaturas muito altas. Além disso, o acetileno é um hidrocarboneto utilizado também para a produção de plásticos a partir de uma reação de polimerização. Participam do processo de fabricação de borrachas sintéticas e são precursores dos monômeros de polímeros, como PVC e PVA. Então, a imagem retratando aqui, mostrando os maçaricos de oxiacetileno. Os alcadienos ou dienos. Os alcadienos são hidrocarbonetos de cadeia aberta que possuem duas duplas ligações entre carbonos. Temos como exemplos o but 1,3 dieno com a ligação dupla no primeiro carbono e no terceiro carbono. O dien indica as duas duplas ligações, então but, 4 carbonos. O hífen, para separar na nomenclatura, 1,3 hífen dieno, com o sufixo para hidrocarbonetos. No segundo exemplo apresentado, temos a quantidade de 5 carbonos, pente, prefixo, e aqui deve-se tomar cuidado porque a numeração para indicar, para observar qual é o carbono primeiro, qual é o segundo, terceiro, quarto e quinto, deve ser aqui no sentido da direita para a esquerda, ou seja, tem que ser daqui para cá. Então tem que começar por esse carbono, por conta da ligação dupla estar mais perto, começando por esse lado, ao invés de ser começado por esse lado aqui, que vai estar bem mais afastado. Se eu começasse aqui, seria, né, o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Então se encontraria ao final, né, as ligações duplas. Então tem que tomar cuidado com esse detalhe. Devemos começar por aqui, né? Carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Então pente 1,2 dieno. A fórmula geral é dada como CnH2n-2, em que o n é qualquer número inteiro. Os exemplos dados anteriormente do but 1,3 dieno, pela sua fórmula estrutural, e temos a fórmula molecular, que é C4H6, onde o n é igual a 4, o número de carbonos, e sendo substituído dado pela fórmula, 2 vezes 4 menos 2, 8 menos 2, chega a resposta para 6 hidrogênios. E nesse segundo exemplo apresentado do pente 1,2 dieno, de fórmula molecular C5H8, o N é igual a 5, onde a quantidade de hidrogênios é dada por 2 vezes 5 menos 2. 2 vezes 5, 10, 10 menos 2, 8, H8. As fontes e aplicações. Os alcadienos mais importantes são os terpenos derivados do isopreno, encontrados em óleos de essências extraídos de vegetais e frutas, com um cheiro agradável. Um exemplo é o beta-caroteno, que é responsável pela cor laranja avermelhada da cenoura. Ciclanos, cicloalcanos ou ainda chamados como cicloparafinas.
vamos adotar como nome ciclanos. Os ciclanos eles são hidrocarbonetos de cadeia fechada que possuem apenas ligações simples entre os carbonos. Então, aqui entramos na parte dos hidrocarbonetos cíclicos. Então, os ciclanos eles possuem apenas as ligações simples entre os carbonos. Temos como, por exemplo, o ciclobutano, 4 carbonos. Então, a palavra ciclo sempre deve vir na frente, ciclo, e a indicação da quantidade de carbonos que deve ter aquela determinada estrutura. No caso, para essa aqui, são 4 carbonos, bute, ligações simples entre os carbonos, an, e o sufixo o, para indicar que é um hidrocarboneto, ciclobutano. Aqui temos ciclo, 3 carbonos, formando um aspecto triangular. Então, ciclo propano. 3 carbonos é o prefixo prop, ligações simples, an, e o sufixo o, ciclo propano. A fórmula geral é dada por CnH 2 vezes N, em que N é qualquer número inteiro. Então, de acordo com os exemplos anteriores, aqui temos o ciclo propano, ou pode ser representado dessa maneira ou no aspecto sendo da forma geométrica de triângulo. A sua fórmula molecular é C3H6, onde o N é igual a 3, número de carbonos, e a quantidade de hidrogênios é dada pela multiplicação 2 vezes 3, que chega ao valor 6. O ciclo butano pode ser a sua representação assim, indicando carbonos e os hidrogênios, ou pela forma geométrica do quadrado. Sua fórmula molecular é dada por C4H8, onde o N, número de carbonos, é igual a 4, e a quantidade de hidrogênios é 2 vezes 4, que é o valor 8, H8. As fontes e aplicações. Os ciclanos eles estão presentes no petróleo. Ciclohexano ele é um solvente e removedor de tintas, e o ciclopropano ele é usado em anestesias gerais. Ciclenos ou cicloalcenos ou ainda cicloalquenos, adotaremos com a nomenclatura de ciclenos. São hidrocarbonetos de cadeia fechada insaturada, que possuem apenas uma dupla ligação entre os carbonos. Temos como exemplo o ciclobuteno, então ciclo por ser cadeia fechada, sendo cíclica, bute 4 carbonos, uma ligação dupla, então é o infixo, o intermediário em, e terminação, o sufixo o, ciclobuteno. Essa outra aqui temos o ciclopropeno, 3 carbonos é o prefixo prop, a ligação dupla então é o infixo em e o sufixo final o, ciclopropeno. A fórmula geral é dada por CnH2 vezes N menos 2, CnH2n menos 2. Temos aqui os exemplos anteriores demonstrados, apresentados, que é o ciclo propeno com aspecto de triângulo e mostrando a dupla ligação. Sua fórmula molecular é dada por C3H4, onde o número de carbonos, o N é igual a 3, e para a quantidade de hidrogênios dada a fórmula é 2 vezes 3 menos 2, 6 menos 2, que dá hidrogênio é igual a 4. E o ciclo buteno, onde a representação pode se dar dessa maneira, deixando mostrado carbono e a quantidade de carbonos e os hidrogênios, ou ainda pelo aspecto de quadrado e com a dupla ligação mostrada. Sua fórmula molecular é C4H6, onde o N é igual a 4, número de carbonos, e a quantidade de hidrogênios é dada por 2N menos 2, 2 vezes 4, 8 menos 2, que chega ao valor de 6, H6. Os hidrocarbonetos aromáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos possuem pelo menos um anel benzênico ou aromático em sua cadeia carbônica. Verifica-se o fenômeno da ressonância. Eles não possuem fórmula geral e sua nomenclatura não segue uma regra específica, como ocorre nos demais hidrocarbonetos.
em relação aqui ao aspecto do fenômeno da ressonância é mostrar as duplas ligações alternadas. Então temos aqui, por exemplo, a fórmula estrutural do benzeno, com as duplas ligações alternadas sendo demonstradas aqui, dupla ligação, ligação simples, dupla ligação, ligação simples, dupla ligação, ligação simples. E a fórmula estrutural simplificada, que é mostrando o anel benzênico, o círculo aqui ao meio. Principais hidrocarbonetos não ramificados são o benzeno, C6H6, o naftaleno, C10H8 e o antraceno, C14H10. Fontes e aplicações. O composto mais importante desse grupo é o benzeno, que é encontrado na natureza no alcatrão de hulha, que trata-se de um carvão mineral que resulta da fossilização da madeira. Ele é usado na fabricação de tintas, borrachas, adesivos, detergentes e loções. Os seus derivados também são importantes, sendo que um deles, o metilbenzeno, tolueno, ele é usado na fabricação do explosivo TNT. Um aspecto também importante sobre a descrição dos hidrocarbonetos aromáticos é que eles possuem um odor bastante característico e intenso, daí o nome aromáticos. São bastante voláteis e completamente apolares. O tolueno, C7H8, é um solvente orgânico derivado do benzeno, utilizado em colas, tintas e esmaltes. É um agente bastante tóxico, de forte odor, capaz de solubilizar 1 grama de pigmentos e outros compostos orgânicos. É inclusive uma droga. Muitas pessoas acabam entrando em contato com o tolueno porque é um solvente da cola de sapateiro, causando vício em quem tem contato recorrente com grandes quantidades dessa substância. Também está presente nos esmaltes para unhas. Então aqui podemos observar a fórmula estrutural do tolueno, com o anel benzênico ou anel aromático e CH3, com a ramificação, no qual estudaremos na sequência, na parte 2 de hidrocarbonetos, com as ramificações, hidrocarbonetos ramificados. E o naftaleno, C10H8. Naftaleno é conhecido popularmente como naftalina, é um hidrocarboneto aromático sólido, mas bastante volátil. Ele é utilizado popularmente como repelente de insetos. Eu espero que você possa ter compreendido. Façam as atividades propostas do roteiro de atividades sobre o assunto de hidrocarbonetos e também as questões apresentadas no formulário, e qualquer dúvida pode me comunicar. Agradeço pela atenção.